Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Craft Beer Pie Dicas Gerais. Nessa aula de hoje nós vamos configurar o sistema P&D Autotune. O que é esse tal de sistema P&D que a gente tanto ouve falar quando compra aí aqueles controladorzinhos para geladeira? A gente ouve sempre falar desse P&D, né? P&D é um controlador proporcional, integral e derivativo, também chamado de controlador P&D ou simplesmente PID, né? É uma técnica desenvolvida de controle de processo. É uma técnica que não serve apenas para controlar a temperatura, ela serve para controlar processos em geral. E que une ações derivativa, integral e proporcional. É basicamente um algoritmo, pessoal, que é essa formulinha que está aqui embaixo aqui, que eu não quero nem ver o que significa isso daqui, pessoal. Isso daqui é coisa para os engenheiros aí, para os matemáticos, tá? Mas é um algoritmo desenvolvido que controla de uma forma muito mais eficiente o seu processo. Ele verifica vários itens, né? E torna o seu processo, o seu controle de processo muito mais efetivo. Para fazer eu liguei meu equipamento, né, para fazer um teste com ele, né? Então, para fazer esse teste e configurar o autotune, eu coloquei o meu sensor de temperatura, como sempre, né, aqui no meu posto termométrico, na parte superior, onde o meu mosto volta para a panela, né, ele saiu da bomba e está voltando para a panela, né? E eu também liguei outro sensorzinho aqui do lado do meu termômetro aqui. Só que a minha panela no Craft Beer Pie ela está configurada para receber a informação desse sensor superior aqui. Esse sensor que eu coloquei na lateral é apenas para verificar se vai ter muita diferença de temperatura entre o sensor superior e esse sensor que está mais na parte de baixo da panela. Vale lembrar, pessoal, que para fazer esse teste eu estou colocando apenas água, né? Quando eu utilizei esse mesmo sistema aqui colocando os grãos lá dentro, os próprios grãos formam uma barreira termométrica, né? E deu uma diferença aqui de, se eu não me engano, 2, 3 graus aqui entre um sensor e outro, tá? Eu já estou acessando o meu Craft Beer Pie de forma remota, né? Ele está agora aqui no meu escritório, né? Porém, pessoal, para fazer os testes, eu coloquei lá fora da minha edícula, porque eu não ia colocar minha panela para ferver água aqui dentro do meu escritório para deixar tudo úmido aí, o vapor d'água aí entrar dentro do meu PC e tudo mais, né? Então, os próximos slides eles serão feitos a partir de fotos que eu tirei do meu sistema funcionando lá fora, tá, pessoal? Então, primeiramente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar os dados do gráfico, né? Então, quando você liga o Craft Beer Pie, ele automaticamente já começa a salvar os dados de temperatura dos sensores, por exemplo, e ele possibilita que você, após isso, né, você faça um gráfico. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou acessar o Craft Beer Pie e vou apagar os dados do gráfico. Como eu fiz o teste, né, eu queria verificar os dados do gráfico somente do teste, não das braçagens anteriores, tá? Então tá aqui, estou acessando aqui o meu Craft Beer Pie de forma remota, né? Eu clico aqui em System, Logs, e aqui, pessoal, eu vou apagar tudo que tem aqui. Ele está gravando dados, né, de todos esses itens aqui. Eu vou apagar tudo. Então, para cada item que eu apago, ele dá um sinal sonoro, né, lá no buzzer. Já está apagado. Vou clicar aqui novamente em System e Hardware Settings. Aqui, pessoal, a gente tem que ver o seguinte. Aqui na resistência que eu configurei, como é que ela está configurada? Eu dei um nome de resistência para ela, né, onde eu liguei o meu relé de estado sólido, né? O tipo GPIO PWM, que é para ele permitir que eu acione a resistência, né, com menos potência, né, com 10%, 30%, 50%, né? Essa frequência que está configurada aqui de 60 Hz é a frequência utilizada no Brasil, né? Se você meter um frequencímetro lá na sua tomada, ela vai bater 60 Hz ou bem próximo disso, né? E GPIO 17 é a GPIO que está ligado ao meu relé de estado sólido, tá? Então não esqueça que essa configuração do GPIO
PWM é muito importante para nós, tá? Então vamos partir agora lá para o nosso teste, né? Então vamos lá, pessoal. Lá na minha panela, na configuração dela, né? Eu coloquei a lógica dela em PID Autotune, que é para ele, para o meu sistema sozinho, fazer todo um teste no próprio sistema, e ele vai me dar parâmetros de cada item do proporcional, integral e derivativo. Ele vai me dar um valor para cada item que ele fez a leitura do meu equipamento, tá? Então colocou aqui em PID Autotune, basta ir lá clicar em Update e começar a fazer o teste. Então, feito isso, pessoal, configurei lá PID Autotune. Eu setei aqui uma temperatura alvo de 65 graus, apenas para simular aí uma abraçagem, um mesh-in. Então, coloquei 65 graus, minha temperatura estava em 31,31 graus e eu cliquei aqui no alto. Quando eu cliquei aqui no alto, ele automaticamente já ligou a minha resistência e me colocou uma mensagem na parte inferior direita que o PID Autotune está em progresso, né? Ele pede aqui para a gente não desligar o sistema alto, né, que é esse sistema aqui, porque ele está fazendo toda uma leitura do nosso equipamento, que é para dar para nós aquele parâmetro, um valor, né, para o P, para o I e para o D. Feito isso, pessoal, ele começou a operar o sistema para fazer toda aquela configuração, né? Então, por exemplo, a minha temperatura alvo, olha aqui, ó, era 65 graus. Na primeira ele ligou a resistência e subiu a temperatura, né? Ele já passou aqui, ó, 3 graus, ele já foi lá para 68 de cara, tá vendo, pessoal? Não se assuste, isso é normal enquanto ele está configurando o PID Autotune. Ele está fazendo uma leitura do meu equipamento, né? Aí, em seguida, ele desligou a resistência. Pode ver que aqui a resistência já está desligada, ele desligou automaticamente. Quando ele ligou a resistência novamente, ele foi lá para cima de novo. Ó, ele chegou a 66,81 graus. Isso é normal. Ele está fazendo a leitura do meu equipamento, tá? Pessoal, 1h10 depois, aproximadamente, né? Ele me deu a seguinte mensagem: o Autotune está completo, né? E ele me deu aqui, ó, valores para o P, para o I e para o D. Então, esses valores aqui a gente tem que anotar porque são valores importantes para nós, tá? Eu utilizei, pessoal, somente 4 casas após o ponto. Note que ele não utiliza vírgula aqui, ele utilizou ponto. Então, da mesma forma, quando eu fui inserir esse dado lá no meu sistema, eu coloquei ponto também, tá? Então, tá aqui. Como eu já avisei, né, eu utilizei somente aqui 4 casas decimais, tá? O resto eu descartei. Esse daqui é o gráfico que ele traçou inicialmente, né? Eu comecei aqui com 31 graus. A partir do momento que eu liguei o sistema, ele foi lá para cima, lembra que chegou a 68? Essa linha preta aqui é o meu alvo, tá? 65 graus. Então ele subiu aqui, ó, uma vez, deixou a temperatura cair. Subiu outra vez, deixou cair, e assim foi. Note que essa curva ela está cada vez menor, ou seja, a leitura do sistema já está sendo feita e ele já está em progresso, né? Até que chegou um momento que ele estabilizou e ele falou para mim, ó, o PID Autotune está completo. Olha, eu comecei aqui, ó, 8h40 e isso foi terminar somente pouco mais aí de 9h50, tá? Ou seja, 1h10 aí, um pouco mais de 1h10. Agora, pessoal, imagina se toda vez que eu ligar o meu equipamento, eu tiver que esperar ele fazer esse autotune aí ninguém merece, né, pessoal? Então, os próximos passos aí que eu vou fazer é para evitar que toda vez que eu ligo meu equipamento eu tenha que fazer isso, tá? Esse foi o modo que eu encontrei e me adaptei melhor para trabalhar. Então, pessoal, eu já anotei aqueles números lá dos valores, né, de P e D. E aí eu voltei lá na minha panela de braçagem, né, e mudei a lógica dela. Eu coloquei lá, ó, PID Arduino, tá? A partir do momento que eu cliquei aqui em PID Arduino, ele colocou aqui para mim e deixou em branco os valores de P, de I e de D.
Aqueles valores que eu anotei que o sistema deu para mim, eu coloquei aqui, ó, 43,6539, 0,1555 e 10,2090, né? Note, pessoal, que eu utilizei ponto e ele colocou para mim vírgula automaticamente. Então isso é coisa do sistema, tá? Feito isso, pessoal, clica em Update e vamos novamente testar. Aí o que eu fiz? Mais meia hora testando. Então, quando eu ativei o alto aqui do meu sistema, a temperatura estava em 64,19. Minha temperatura alvo era 65, né? Ele ligou a resistência rapidamente, já chegou em 65, já estabilizou de forma muito precisa, né? E ficou aí 30 minutos praticamente em 65 graus. A variação foi realmente muito pequena. Depois que eu fiz o teste lá com o PID Arduino, né, eu mudei aqui e coloquei aqui, ó, PID Boil, né? Mesma coisa, ele abriu para mim aqui os parâmetros de P, I e D, só que ele colocou aqui um item a mais que eu ainda não descobri como é que ele funciona, que é limite de fervura, né? Boil é fervura, é limite de fervura. É uma temperatura limite para fervura. Eu tentei utilizar essa temperatura limite aqui, falhou, a temperatura subiu mais de 10 graus acima do que eu setei aqui. Então eu não descobri ainda como é que eu utilizo esse sistema aqui, tá? Mas o resto funciona perfeitamente, né? Então, novamente, pessoal, eu deixei mais meia hora funcionando aqui, ele, temperatura alvo 65, ele ficou lá em 65 e a variação foi realmente muito pequena. Então, pessoal, como é que eu vou acessar o gráfico, né, para ver como é que foi o nosso gráfico? Basta clicar aqui nesse íconezinho aqui, já vai aparecer essa janela, é só clicar aqui em Chart. Clicou aqui, já vai aparecer o gráfico, tá? Então, mais uma vez, ó, aqui no início aqui, ó, é o final do PID Autotune, né? Depois que ele estabilizou, ó como a temperatura fica em cima do alvo, 65 graus, ela fica em cima. Nesse pedacinho aqui, ela só baixou esse pouquinho aqui, por quê? Foi na hora que eu desliguei o alto para reconfigurar a panela para PID Boil. Então, realmente, depois que o sistema lê os parâmetros do PID Autotune e você jogou esses parâmetros para o PID Arduino ou para o PID Boil, realmente fica muito preciso, estabiliza muito rápido, não fica tendo variações grandes de temperatura, né? E isso é muito bom para a nossa abraçagem aí, pessoal. Então, eu ampliei o gráfico que ele traça, né? Deixei de uma forma bem ampliada, olha só. Temperatura alvo 65 graus, ela veio aqui em cima, 65, 65, ela baixou um pouquinho aqui, o sistema já agiu na panela e já voltou para 65. Olha só, pessoal, aqui nós temos a temperatura de 64,8 e aqui de 65. Ela não baixou nem para 64,9. Olha como o sistema é preciso, ou seja, deu uma variação aí nesse pedacinho aqui, deu uma variação de 1/10 de grau. Realmente o sistema é preciso. Essa forma de PID aí, realmente ele controla o sistema de uma forma muito efetiva e é muito bom aí para a nossa abraçagem, né? E vale lembrar, pessoal, que o sensor de temperatura DS18B20 ele é muito preciso, então ele que ajuda a nós termos aí essa precisão, né? Alguns sensores a precisão não é tão grande como a do DS18B20, por isso que eu recomendo utilizar o DS18B20. Bom, pessoal, nós estamos aqui mais uma vez acessando o Craft Beer Pie de forma remota, né? É apenas para mostrar a forma de configuração que eu me adaptei melhor para fazer as minhas braçagens, né? Então, no meu sistema, primeiramente, como explicado anteriormente, né? Eu fiz o PID Autotune, ele me deu aqueles valores, eu anotei os valores e eu inseri no meu sistema, tá? Então, a minha resistência ela está configurada como GPIO PWM, né, o tipo de GPIO, frequência de 60 Hz que é a da nossa rede. E a minha panela de braçagem, a lógica que eu coloquei nela é PID Arduino, né, forma de controle. E aqueles valores que eu anotei do PID Autotune, eu inseri aqui.
Ele apagou os valores, pessoal, porque eu mudei aqui de PID Boio para fazer o teste para PID Arduino e quando você muda ele já apaga, né? Mas eu vou inserir novamente aqui aqueles valores que eu anotei e é assim que eu me dei melhor assim para utilizar o meu sistema, tá? Então, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Eu peço aos senhores aí que quem tiver dica, quem tiver sugestão, basta postar aí no sistema, ou no canal do YouTube ou no meu WhatsApp que eu já disponibilizei, que o que eu puder fazer para ajudar, eu farei. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula.